Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Farei aqui hoje mais uma leitura de tarô terapêutico, leitura geral, atemporal, por ressonância energética. Então, se você está aqui, certamente tem uma mensagem para você. Obviamente, por serem muitas pessoas, nem sempre o enredo todo vai ressoar para você, tá? Então, eu faço sempre por múltipla escolha. Vou apresentar agora na tela 3 imagens. Peço que você traga a sua presença para o agora, respirando profundamente, inspirando e expirando o ar lentamente. Isso vai ajudar você a escolher a imagem de forma mais assertiva. Então, traz a sua presença para o agora, respire, observe a imagem, observe o formato da imagem, a sensação que cada imagem te traz, e aí você vai escolher uma delas. Escolhida a sua imagem, peço que você vá aqui na descrição do vídeo, que lá você encontrará a minutagem correta de onde inicia a leitura correspondente à imagem que você escolheu. Tá ok? Nos vemos lá. Vou começar aqui então tirando um direcionamento para as pessoas que escolheram a imagem número 1. Peço que você continue respirando profundamente. Isso ajuda você a trazer sua presença para o agora, acalmar o fluxo de pensamentos, absorver melhor a mensagem. Está conectada realmente aqui com a leitura. Vou tirar um direcionamento aqui com o tarô do Osho. Carta da consciência. Mais um direcionamento com o tarô oráculo da sabedoria dos chakras. Carta da percepção, carta do chakra cardíaco. Vou tirar aqui também mais um desafio, na verdade, agora, né? Com o meu velhinho baralho cigano, Lenormand. Só vou... Um desafio para essa situação. Carta da cruz. Vou tirar aqui também uma mensagem das runas Viking. Um conselho. E uma possibilidade. Carta da Gás, o dia. Uma carta que fala de prosperidade, positivismo, transformação. Vamos agora aqui para o tarô comum, tá? O tarô convencional aqui, eu vou tirar com o tarô convencional um aspecto mental, um aspecto emocional, um material e um espiritual desta situação. Aspecto mental, a carta da temperança. Aspecto emocional, a carta do carro. Aspecto material. Eita. Um cavaleiro de espadas. Aspecto espiritual e de ação, de movimento. A carta do 8 de espadas invertido. Então nós temos aqui uma situação muito positiva de mudança, de transformação para vocês que escolheram a imagem de número 1. Pode ser tanto uma situação de trabalho, de estudos, ou até mesmo, né, de relacionamentos. Você vai encaixar aí para a sua realidade, tá ok? Aqui a carta da consciência, um as de espadas, também fala de muita clareza, de algo, uma nova ideia que alguém já tem planejado, estudado, pensado muito a respeito. Pode ser também uma mudança de casa, mudança de trabalho, algum aspecto com relação à mudança dentro da sua dinâmica de relacionamento, alguma mudança para melhor, ou por exemplo, né, se você namora, a ideia de morar junto, de um casamento, ou se você está interessado em alguma pessoa, a ideia de conversar com essa pessoa, de tentar uma aproximação com essa pessoa para ver se existe química realmente entre vocês ou não, vai depender aí de cada um que está lendo aqui. Eu sinto que tem muitos cenários aqui para essa mesma leitura. Nós temos a carta da percepção, que fala de abrir o coração para sentir mais e pensar menos. Tem aqui alguém sentindo uma forte necessidade de materializar uma situação, materializar uma ideia. É alguém que tem pensado muito a respeito, eu vejo que tem muitas dúvidas aqui,
um certo medo, receio, mas eu sinto aqui uma libertação também. Então, logo mais, se não está acontecendo isso na sua vida ainda, esses são os próximos momentos onde essas possibilidades podem vir à tona para você, tá? Uma quebra das limitações da autossabotagem, dos medos, da dificuldade, talvez, de dar o primeiro passo nessa situação. Como eu te disse, sendo um projeto, sendo uma mudança que você quer muito efetivar na sua vida. Aqui, como desafio, nós temos a carta da cruz, que fala que tudo tem um sacrifício, tudo tem um tempo para acontecer, tudo tem um trabalho que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. Então, obviamente que, né, tudo tem o seu ônus e o seu bônus, que é o que eu vejo que está no seu plano mental nesse momento. Alguém avaliando os prós e os contras, alguém sentindo também aqui uma grande possibilidade de harmonia, de paz, de tranquilidade. Essa carta também fala de moderação, da necessidade de fazer as coisas com calma, tá? Sem ir para os extremos, sem ficar ansioso demais, mas também sem se deixar abater pelos desafios que tem pelo meio do caminho, entendendo o que precisa ser feito e se adaptando ao que precisa ser feito, porque nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta, né? Então, todas as situações, geralmente que a gente, tanto o relacionamento quanto o trabalho, tem os fatores que a gente gosta e os fatores que a gente não gosta. E a gente vai ter que lidar com os dois lados da moeda, de uma forma para que seja algo realmente que dê um resultado, para que a gente consiga estar em harmonia com aquele relacionamento, ou com aquele trabalho, com aquela atividade que a gente está exercendo. Então, aqui eu sinto este momento de adaptação, de planejamento, alguém pensando também que precisa fazer as coisas com calma, mas eu sinto aqui também uma dificuldade de agir, porque ainda está muito no plano mental. Essa carta da percepção fala, esse é o momento de sentir mais e pensar menos. Talvez aqui você, dentro dessa situação, você já tenha estudado bastante, você já tenha pesquisado bastante, refletido bastante, avaliado bastante. Esse é o momento de você também se perguntar e, na verdade, né, observar como você se sente e fazer as coisas com o coração. Por exemplo, se eu preciso, para trazer essa ideia para a realidade, né, se eu preciso de fato começar a agir, que eu não haja com a vibração, com a frequência do medo, agindo de uma forma forçada, agindo de uma forma tensa, tá? Então, procure fazer o que você conseguir fazer já, nem que sejam pequenas ações para trazer isso para a realidade, mas que sejam feitos com calma, com o seu coração. E com leveza no coração também. Essa carta também fala de enxergar a beleza das coisas, realmente aqui é uma situação que traz uma satisfação emocional para você. Então, se é um novo relacionamento, ou se é alguém que você está interessado, é algo que realmente faz o seu coração vibrar, é algo que toca o seu coração. E é algo que traz também para você uma sensação de harmonia, de paz, de tranquilidade, de alívio, tá? Só que é isso, também tem o lado também tem o lado trabalhoso aqui, de empenho, porque de alguma forma você também tem aqui que ultrapassar nessa situação, como tudo que é novo, como tudo que é inicial, você vai ter que ultrapassar os seus medos, os seus bloqueios mentais, tá? Que essa carta do 8 de espadas invertido fala de uma quebra de uma autossabotagem, de uma quebra da saída de uma mente limitante, sabe aquele diálogo mental que fica, mas e se der errado? Mas e se, né, se for um relacionamento, e se a pessoa, né, me decepcionar? Mas e se eu não for correspondida? Mas e se for rejeitada? Se a situação de trabalho é a mesma coisa, e se esse projeto não der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu perder meu tempo? E se as pessoas não gostarem? Enfim, estou dando aqui exemplos, tá? Então aqui é como se a gente, né, esse tipo de diálogo mental, ele sempre vai existir, porque querendo ou não, é o nosso próprio sistema querendo evitar falhas, querendo evitar situações perigosas, situações constrangedoras, situações que possam de alguma forma ferir o nosso ego, né? Então aqui é, digamos, uma barreira aqui do ego, um sistema de proteção, né, contra possíveis frustrações, Só que é isso, né? Se a gente não for começar, se a gente não tentar, a gente não vai conseguir saber de fato, ver de fato, né? Aqui ela está com uma venda nos olhos,
ela não vai conseguir ver o que existe além do mundo que ela já conhece, tá? Porque é isso, quando a gente fica ali num determinado relacionamento, cada pessoa é um universo único. Então a gente está acessando ali, compartilhando com uma pessoa com aquelas características. E aquilo não é o relacionamento, não é a única possibilidade de forma de se relacionar que existe. É a forma de se relacionar com aquela pessoa. Então, quando a gente também sente que ali o nosso ciclo foi encerrado, que já foi vivido, já foi explorado, tudo que podia ser ali, muitas vezes as pessoas sentem uma necessidade muito grande de explorar um outro universo, que seria uma outra pessoa. Mesma coisa com o trabalho, mesma coisa com o lugar onde eu moro. Então, eu sinto que aqui nessa cidade eu já explorei bastante, eu já tentei aqui, fiz alguns trabalhos, conheci algumas pessoas, mas eu sinto que tudo que tinha aqui ao meu redor já foi explorado, já foi aprendido o que eu precisei aprender aqui. A gente sente na nossa alma quando o nosso ciclo com aquela pessoa, com aquele trabalho, com aquele lugar, seja lá o que for, encerrou. Porque encerra primeiro dentro de nós, tá? Então aqui eu sinto alguém que já está sentindo esse chamado interno para uma vida diferente, pelo menos para um lugar diferente, para um trabalho diferente, ou para um relacionamento diferente, ou para mudar um pouco o seu estilo de vida, alguma mudança significativa, tá? Que envolve a necessidade de deixar alguma coisa para trás também. Essa carta do sacrifício também pode falar disso. Quando eu opto por algo, eu preciso abdicar de uma outra coisa, né? Para dar o foco e a minha energia para aquele algo. Então, seja algo ou alguém. Então, aqui eu sinto que a dificuldade está sendo principalmente deixar o terreno conhecido, tá? Abdicar, soltar aquilo que eu sei que já não é o lugar onde me cabe mais. Seja o lugar, seja o relacionamento, seja o trabalho. Então, pode ser aqui, por exemplo, que você esteja querendo fazer um projeto autônomo. Se você trabalha em empresa, você pode estar pensando em mudar para uma outra empresa. Se você está num relacionamento de namoro, você pode estar pensando em casar ou até mesmo encerrar para tentar com uma outra pessoa que seja mais harmonioso, que seja mais compatível, que te traga mais paz, que te traga uma sensação de realmente mais harmonia. No plano aqui, no aspecto emocional, nós temos a carta do carro, que fala de movimento, fala de locomoção, fala de ação em movimento, tá? Então aqui é como se as coisas já estivessem em andamento. Só que eu sinto que ainda, grande parte deste processo ainda está na mente e está prestes a ser desbloqueado, porque em algum momento parece que esse desconforto vai aumentando cada vez mais. Esse desconforto de não estar ainda vivendo aquilo que eu quero viver vai me incomodando tanto, 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 até que ele seja maior do que o meu medo. Porque quando esse meu desconforto, ele é maior que o meu medo, ele me move, ele me movimenta, ele me dá um impulso. Ele me dá um impulso, ele me dá um empurrão que eu preciso para fazer o que eu preciso fazer. Aqui tem alguém que ainda está muito oscilante, com muitas dúvidas, com muitos receios, sentindo ainda que não está preparado, digamos assim, para esse movimento, mas eu sinto aqui nos próximos momentos você conseguindo se libertar, tá? Essa carta é uma carta de libertação, ela no sentido invertido, é uma carta de libertação, da quebra de um padrão de autossabotagem, alguma coisa que, como eu te disse, alguma motivação interna sendo muito maior do que o seu medo. Essa carta também fala de comunicação no aspecto material, então tem coisas aqui que precisam ser faladas, precisam ser ditas, ou precisam ser de fato trazidas do plano mental para o externo, precisam ser exteriorizadas, você precisa ter mais decisão aqui. Essa carta também pode falar de ansiedade, tá? Então, assim, é a pessoa que fica ali ruminando, pensando, refletindo, e na hora de agir não consegue tirar aquilo de dentro dela, para que alguma coisa seja efetivamente concretizado aqui na realidade. Então, eu vejo aqui uma decisão prestes a ser tomada, talvez você não tenha tomado essa decisão ainda, porque a decisão é o primeiro passo, aquela decisão firme,
eu vou fazer agora o que eu preciso fazer para que essa situação aconteça, para que ela ande, para que ela se movimente, comece a criar vida e comece a tomar forma, para que ela se concretize, se solidifique. Nós temos aqui outro presságio muito bom, que é essa carta das runas Vinks, que é a da Gás. Então, é uma carta de prosperidade, de transformações positivas. A mensagem da carta aqui é: a escuridão está para terminar. Esteja de olhos abertos para não perder uma chance. Porque as coisas não vão acontecer sozinhas. Eu sinto que aqui você precisa tomar a decisão e dar o primeiro passo. Com calma, tá? O que está mais atrapalhando aqui é a sua própria mente, te colocando vários obstáculos e empecilhos. E não é só uma certeza racional, tá? É uma certeza do sentimento. Você já tem certeza, você já sente que é para você fazer isso, que esse é o próximo passo que precisa ser dado na sua jornada, que essa situação é para você. Como eu falei, sendo de trabalho, de relacionamento, seja um novo relacionamento, seja um término de um relacionamento para ter uma nova vida, para ficar sozinha com você mesma, ou para até mesmo tentar um outro relacionamento futuramente. Seja qual for, é uma decisão muito importante. É uma decisão baseada num sentimento, tá? Aqui, o conselho principal é: haja com calma, tá? Não tenha pressa, não se precipite, mas também não pare. Não se precipite, mas também não pare, tá? É não fazer as coisas de forma ansiosa, esperando que vai dar errado, certo? Porque aqui, na ansiedade, nós temos aqui uma preocupação muito grande e um sentimento de insegurança de não estar fazendo a coisa correta. Mas eu sinto aqui que é sim a coisa correta para você. Então, o que eu te dou aqui de ajuda para você conseguir, porque o maior obstáculo aqui é a sua própria mente. Qual que é, então, o principal dica que eu posso te dar aqui para você lidar com a sua própria mente? Porque ela vai continuar te bombardeando de medo, certo? Cada vez que você sentir medo, que vier esse diálogo mental: mas esse der errado, mas eu não vou conseguir, mas, né, aqui pelo menos eu tô seguro, aqui pelo menos eu já sei, né, já tenho uma previsibilidade. Quando vier esse tipo de argumento para que você permaneça no mesmo lugar, sendo que o seu coração já tem certeza do que ele quer, tá? E o que ele quer é esta mudança, é este novo, esta nova ideia que está parindo. Você está parindo aí uma nova realidade, uma nova, mesmo que seja aos poucos, né? Uma nova realidade não nasce do dia para a noite, ela é construída dia após dia. Com o quê? Com uma nova ideia, com uma nova postura, um novo comportamento, um novo sentimento que eu vou colocando ali na minha vida, nas coisas que eu estou fazendo, tá? Novas atividades, novos conhecimentos. Só que para que isso de fato aconteça na realidade, vai precisar ter o primeiro passo. Eu sinto que aqui o maior, como eu disse, o obstáculo é a própria mente, é a ansiedade, é ficar imaginando um cenário catastrófico, ficar imaginando que vai dar errado, que não vai conseguir, que não tem tudo o que precisa, né? É driblar esse sentimento, esse pensamento, não é nem um sentimento, é esse pensamento de incapacidade, esse pensamento de tô limitado, de não tenho, né, tudo que preciso, porque é um pensamento que não é verdadeiro, é um pensamento do seu próprio sistema, querendo que você permaneça no que é conhecido, porque o nosso sistema, ele faz isso, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar por situações conhecidas, familiares, que são previsíveis, que são, para ele, consideradas como zonas seguras, tá? Isso porque ele quer prevenir a gente de situações perigosas, de situações que ele não conhece, tá? Mas é isso. O crescimento, a expansão só pode vir para aqueles que navegam para o desconhecido. Aqueles que se mantêm dentro da zona conhecida continuarão tendo os mesmos resultados, e muitas vezes nem os mesmos resultados, eles podem até ir diminuindo, tá? Porque a pessoa ela vai ficando desmotivada, vivendo aquela mesma situação, onde ela já sabe que não vai ter nada de novo ali para ela, nada de inovador, nada que vai fazer com que ela
de fato, expanda a sua mente, expanda o seu conhecimento, expanda o seu grau de experiência, expanda, inclusive, o seu grau de satisfação emocional, tá? Porque as coisas mudam dentro da gente. Algo que a gente gosta muito, de repente, a gente passa a não sentir mais a mesma coisa, tá? Porque aqui a gente já explorou ali tanto, já foi ali tanto, então é normal, tudo que a gente vivencia tem um ciclo de início, meio e fim, tá? Então as coisas que a gente gosta, em algum momento elas podem não estar mais aqui. Algumas coisas que a gente já gostou muito, a gente pode deixar de gostar. A gente vai mudando com o tempo. Aqui eu sinto então que de fato você está sendo chamado e levado, empurrado, digamos assim, né? Motivado a caminhar para onde você já decidiu dentro de você que é para você ir. Seja, como eu disse, relacionamento, trabalho, mudança de cidade, de emprego, do que for. Um novo projeto, tá? Um novo estudo, algum curso, seja lá, é uma decisão que você sente que vai trazer para você mais satisfação emocional, que você vai se sentir mais viva, que você vai sentir que a sua vida tem mais significado, que vai trazer para você realmente mais sentimento pela sua realidade. Porque é como se nesse momento a sua vida tivesse mais cinza, exatamente aqui como o naipe dessa carta. Cinza, é nevoado, nublado, né? Eu não estou conseguindo sentir tanto prazer, tanta alegria, tanto entusiasmo nessa questão que eu estou vivendo aqui. E eu sinto que eu preciso ir para um outro lugar, para uma outra situação, ou para um outro relacionamento, ou para um outro trabalho. Porque esse novo, ele quer se manifestar na sua vida. Então não adianta se agarrar ao velho por medo, tá? Porque aqui eu sinto de fato que a tendência mesmo para vocês que estão aqui conectados com essa leitura é que em algum momento, e eu sinto que não vai demorar muito, você vai conseguir se libertar dessas amarras mentais e vai conseguir fazer o que precisa ser feito, o sacrifício, abdicar, o esforço que precisa ser feito, alguma coisa que precisa ser investida, seja energia, seja de dinheiro, seja de trabalho, você vai fazer o movimento que precisa ser feito, porque você vai ser motivado por um grande incômodo. A sua mente vai ficar lá pipocando até você dizer não aguento mais. E você vai conseguir se libertar, né? Por bem, muitas vezes por bem, ou de uma forma mais desconfortável, né? Mas todo desconforto aqui será recompensado, que é o que também simboliza essa carta da cruz. Bom, eu achei muito maravilhosa a leitura de vocês. Acho que deu até um gás em mim aqui, um gás, uma motivação, né? É aquele grande e intenso vá adiante, para o alto e avante. É exatamente isso aqui, gente. Se você quer expandir, quer mudar, quer crescer, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja qual for, pessoalmente, né, de carreira, você vai precisar fazer movimento desconfortável. Um movimento de empenho, de trabalho, de peso, que vai ser pesado durante um certo tempo, mas que logo vai trazer bastante alegria, vai trazer novidades, vai trazer novos ares, vai trazer renovação, né? Então, aqui eu sinto um ambiente, um cenário, né? Não é um ambiente, um cenário saturado, que precisa ser modificado, é o ciclo natural. Esse ciclo que você está vivenciando, ele está fechando. Então não adianta você se agarrar a ele, porque daí você não vai conseguir extrair mais coisas edificantes para você. Quanto mais você permanecer aí, menos você vai alcançar esse sentimento, que é o que você está buscando na sua vida. Eu quero sentir mais a vida, quero sentir mais pela vida. E para isso você precisa fazer trazer essa ideia, esse sonho que seja, esse desejo para a materialidade. E eu sinto aqui que você tem total ciência já de como fazer isso. Só que só está faltando, na verdade, você se permitir, tá? Você parar de ouvir a voz do medo e ousar. Seja ousado, tá? Tenha a coragem e tenha a ousadia para trazer isso do plano mental para a realidade. E como eu disse para você, por que com calma? Porque tem que ser tijolinho por tijolinho, tá? De grão em grão, tijolinho por tijolinho, com calma, bem feito, esteja presente fazendo o que precisa ser feito. Não fica querendo logo o resultado. Muitas pessoas fazem as coisas de forma desesperada,
porque elas fazem querendo ver o resultado logo. Não, você precisa apreciar o agora, o que você está fazendo agora, porque o resultado vai depender da qualidade com a qual você está fazendo o que precisa ser feito no agora. Né? O resultado disso é a somatória de todos os seus passos, de todos os tijolinhos que você está colocando ali. E esse resultado vem da forma como você está colocando esses tijolinhos. Pode ficar muito bom ou pode ficar muito ruim, seja lá o que você estiver construindo, como eu disse, seja relacionamento, seja trabalho, seja dinheiro, situação, seja lá o que você está construindo, você precisa entender que para ele ficar bom, para você conseguir ter um bom resultado nessa construção, isso precisa ser construído no agora com total atenção, empenho, cuidado, amor, estudo, planejamento, estando bem já fazendo. Não querendo a todo custo ver o resultado para se sentir bem. Tá? Então, assim, não é só quando isso estiver concluído, quando eu tiver conseguido de fato materializar totalmente essa situação, que eu vou me sentir bem. Não, você já precisa se sentir bem agora. Então, a gente não pode depender do externo, de que alguma coisa no externo nos faça bem. Isso precisa ser trazido de dentro para fora. E como é que você faz isso, né, para você se sentir bem agora? Tenha calma. Não ouça, interrompa esses diálogos mentais do desespero, da necessidade de que as coisas aconteçam depressa, de que seja, né, algo que venha instantaneamente, tá? Entenda que existe um processo e você precisa respeitar o processo. Você precisa, para entrar em harmonia com a vida, você precisa fluir com a vida. A vida está te dando limões, faça limonada. Outro momento a vida te dá laranja, você faz um suco de laranja. Em outro momento ela vai te dar uma outra coisa e você vai fazendo o que está ao seu alcance, de acordo com os recursos que você tem, de acordo com aquilo que está ao seu redor, já disponível agora. E o mais importante aqui é o sentimento com o que se faz. No agora. No agora, você precisa estar presente aqui e agora por inteiro para fazer essa pequena ação, essas pequenas ações que você vai precisar fazer aqui com a sua total presença, fazendo com o seu coração, se colocando por inteiro ali, seja lá o que for que você precise fazer para essa situação se materializar, faça com calma, faça com amor, faça com fé, de que você está plantando amor e você vai colher amor também. Se você está plantando satisfação, você vai colher satisfação. Só que isso vai depender, como eu te disse, do seu empenho de ser de amor, do seu empenho ser de satisfação. Você precisa colocar sentimento nas coisas que você está fazendo. E aí não tem como elas não frutificarem da melhor forma. Então eu sinto que essa aqui é a mensagem para vocês que escolheram a imagem de número 1. Eu espero que tenha sido aí de bom proveito, de muita utilidade para vocês. Como eu te disse, pode ser uma situação que está acontecendo ou que vai acontecer ainda no futuro. Se você sentiu que essa leitura não ressoou tanto assim com você, veja as outras duas leituras também, porque nem sempre na hora que você escolhe a mensagem você está realmente tão consciente, conectado aí, e às vezes não faz uma escolha tão assertiva, mas se você também achou que ressoou e mesmo assim quiser ver também as outras duas, porque podem ter coisas lá também que complementem o seu momento, que também ressoem com você, tá? Então eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Peço que você deixe o seu like, se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, para a sua jornada. Deixe seu comentário, fala um pouquinho sobre você, do que você achou da leitura, que parte ressoou ou não ressoou com você, se ressoou por inteiro. Enfim, gostaria que vocês deixassem mais para a gente trocar mais sobre as leituras, tá ok? Eu agradeço imensamente. Nos vemos então, até a próxima leitura. Olá, pessoal que escolheu a imagem de número 2, bora para a leitura. Vou começar aqui tirando um direcionamento, um assunto principal, né, uma diretriz com o tarô do Osho. Peço que você continue respirando profundamente, isso acalma o fluxo de pensamentos, te torna mais receptivo e faz com que você absorva melhor, assimile melhor o que está sendo dito aqui nessa mensagem. A carta do controle é uma carta do naipe do aspecto mental. Vou tirar aqui também outro direcionamento com o oráculo da sabedoria dos chakras.
a carta do milagre. Vou tirar também um desafio dessa situação aqui com o meu baralhinho cigano. Opa! A carta dos pássaros. Vamos agora aqui tirar um aspecto mental, um aspecto emocional e um espiritual de movimento e ação com o tarô convencional, tá? Primeiro aqui vamos tirar o aspecto mental dessa situação, ou seja, o que tá aí mais presente. Vou embaralhar direitinho aqui primeiro. Aspecto mental. Eita! 4 de espadas, aspecto emocional, a carta da roda da fortuna, aspecto material, vou pegar essa de cima, que é um 3 de copas, aspecto espiritual, de ação, movimento, atitude, um 2 de espadas invertido. Então nós temos aqui uma situação de desbloqueio, tá? Alguém parando de negar, ou um desbloqueio de comunicação, ou um desbloqueio mental, na forma de se comunicar, na forma de se relacionar. Então nós temos tanto para uma situação aqui de trabalho quanto de relacionamento, tá? Uma figura que não tá representada pelo Rei de Espadas, mas pode ser homem ou mulher, tá? Tá numa posição ali de certa liderança, porque tem conhecimento, mas é alguém que também por esse excesso de controle, né, de querer manter as coisas funcionando da melhor forma, ser uma pessoa muito estudiosa, muito pensativa, muito reflexiva, muito, né, racional, acaba também se fechando bastante, fechando o seu emocional, exatamente para que ela mantenha certo controle sobre as suas emoções, sobre seus impulsos, suas reações emocionais. Então, é uma pessoa que acabou que foi se tornando um pouco fria. E aqui há uma reflexão profunda, uma pessoa tentando tomar uma ação diferente, tomar uma atitude diferente, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de um relacionamento, até mesmo para um novo relacionamento, por exemplo, para iniciar um relacionamento. Então, se você, por exemplo, está numa dinâmica, pode ser tanto você quanto a pessoa, onde você não tem certeza, até o momento você tinha muitas dúvidas, muitos receios, avaliando muito, com uma avaliação crítica, né? Pesando tudo, analisando profundamente a pessoa. Se é um trabalho aqui, é a mesma coisa, tá? Num ambiente de trabalho, alguém que está muito focado ali no seu desempenho, na sua desenvoltura, e acaba que não consegue dar a devida importância e foco para a harmonia com as pessoas que estão ali. Se for um relacionamento, é exatamente para esse entrosamento acontecer com uma outra pessoa, tá? Então, pode variar aqui os papéis, pode ser tanto você quanto a pessoa com a qual você está lidando. Então, se você está lidando com uma pessoa que ela ainda, por exemplo, te deixa muito inseguro, porque ela não consegue demonstrar muito sentimento, você não sabe muito bem se essa pessoa realmente quer algo com você ou não, se ela sente alguma coisa por você ou não, eu sinto aqui uma mudança para acontecer, tá? Porque depois viemos aqui com a carta do milagre, que é uma carta de generosidade e também de ser luz para as pessoas, tá? De ser uma luz no caminho das pessoas, de ser algo que proporcione alegria, bons sentimentos, bons fluidos, tá? Se é também no ambiente de trabalho, é você dando ali o máximo do seu conhecimento, do seu empenho, mas de uma forma mais amorosa, mais gentil, tentando ali também estabelecer uma conexão afetiva com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, sejam clientes, sejam parceiros, sócio, colega de trabalho,
tá? Seja aqui qual for o cenário, é alguém começando a entender que precisa sair um pouco dessa limitação, desse fechamento excessivo, dessa comunicação que não esteja nesse momento acontecendo de fato. Eu sinto aqui uma comunicação até mesmo mais difícil, ou uma comunicação bloqueada, tá? Alguém não expressando o que sente, o que pensa, ou não conseguindo expressar de uma forma amorosa, tá? Nós temos aqui a carta como desafio, a carta dos pássaros, que é uma carta que fala de alegrias, de comunicação. Tá muito forte a questão da comunicação aqui, tá? Então eu sinto aqui, se é uma questão de relacionamento e você não está falando com alguém, porque alguém se distanciou, porque alguém até mesmo parece meio frio, meio desconectado, desinteressado, eu sinto aqui que haverá uma mudança por parte dessa pessoa, tá? Essa pessoa está no momento ainda onde ela está refletindo muito, pode ser você também aqui, tá? Lidando com uma outra pessoa. E querendo se comunicar, e pensando a respeito de se abrir, de ser mais gentil, de ser mais generoso, de ter mais conexão afetiva, de se abrir mesmo para sentir a relação com a pessoa, tá? Porque aqui há um interesse, só que também há muita racionalidade, alguém que analisa muito todos os prós e os contras, pode até ter mesmo pré-julgamentos, né? Aquela pessoa que fica pensando demais antes de agir. Depois, com essa carta aqui do 4 de espadas no plano mental, é alguém que está num momento de análise, de reflexão. Mais uma vez, aqui há uma espera porque é alguém que não quer agir de forma precipitada, não quer agir de forma impulsiva. Só que essa pessoa já está sentindo no coração dela uma grande necessidade de entrar em contato, ou de se relacionar mesmo, de troca afetiva, de mostrar para o outro o que ele sente, o que ele é, o que ele tem para oferecer de bom. Essa carta aqui na roda da fortuna no plano emocional já mostra o quanto essa pessoa está sentindo a necessidade de mudar. Está mudando de ideia, ou está mudando de perspectiva com relação a você. Se é uma questão de trabalho, a mesma coisa, tá? É alguém, por exemplo, dentro do trabalho, pode ser também alguém como um terapeuta, um psicólogo, psicanalista, pode ser também um professor, pode ser alguém que trabalha na área administrativa, nas questões mais burocráticas, pode ser um chefe, pode ser alguém que está ali dentro de um trabalho que exige bastante intelecto, que exige bastante desempenho mental, tá? Organização, estratégia, planejamento. Então, aí eu só dei alguns exemplos aqui, mas tudo que estiver dentro desses aspectos, das características do Rei de Espadas. Então, é alguém que está entendendo que precisa também, além dessa parte mais racional, que precisa trabalhar e que precisa fazer movimentos e que precisa fazer mudanças na sua forma de se relacionar, tá? Aqui na carta do material, veio a carta do 3 de copas, que fala de grupos, mas não só de grupos, de comemorações, de parcerias que trazem contentamento, que trazem prazer, alegria, satisfação emocional, comemorações, tá? Ou até mesmo harmonia em trabalho em grupo, se for uma questão de trabalho. Se for uma questão de relacionamento, é alguém que deseja uma comemoração, uma conquista, deseja troca afetiva, tá? Então, alguém que está numa posição, mas que está mantendo essa posição simplesmente talvez por medo, né? Muitas vezes o controle, ele parte do medo de se envolver, parte do medo de se tornar vulnerável, de abrir a sua vulnerabilidade para o outro, tá? Porque isso envolve riscos, né? Medos de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de perder o controle sobre si mesmo, sobre sua própria vida, sobre suas decisões, porque abrir o coração, ser gentil, ser generoso, envolve uma abertura que, de alguma forma, expõe uma sensibilidade, uma vulnerabilidade, né? Então não tem como nós abrirmos o coração sem nos tornarmos vulnerável, porque abrir o coração significa correr o risco de se decepcionar, de se frustrar, de não ser correspondido, de não ter, né, as suas conquistas materializadas, né? Só que muitas vezes aqui, se você não abre o seu coração, você não consegue experienciar
uma vida, uma realidade mais satisfatória emocionalmente. Então é alguém aqui que eu sinto que está muito sedento de afeto, não está conseguindo expressar este afeto, né, as suas necessidades, não está conseguindo atender os seus próprios desejos de troca afetiva, de mais harmonia, de mais alegria, de mais diversão, de mais momentos de leveza. Essa carta dos pássaros também fala isso, tá? Fala de alegrias, de comunicação, de conversas necessárias para troca afetiva. Aqui nós temos também a carta no aspecto espiritual, de ação, movimento, atitude, a carta do 2 de espadas invertido. Essa carta ela fala de desbloqueio de comunicação, é o fim de um período de estagnação, indecisão, é alguém tomando alguma decisão. É alguém simplesmente parando de negar alguma verdade importante, ou parando de negar a necessidade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, tá? Então, se você está aguardando, por exemplo, o contato de alguém que se distanciou, ou que simplesmente está se mantendo mais frio, mais distante, eu vejo aqui nos próximos momentos uma grande possibilidade disso acontecer. Se é você essa pessoa, tá? Aqui é como se o baralho estivesse te incentivando assim. Comunique-se, abra seu coração, mostre quem você né? Se isso faz sentido para você, se no seu coração você sente que é isso que você deseja, atenda este desejo da sua alma, saia dessa posição de controle, porque o controle, ele não somente limita aquilo que é negativo, né? A tentativa é essa. A tentativa do controle é de limitar, é de impedir que as coisas negativas, que o sofrimento chegue até nós, mas acaba limitando também as possibilidades de satisfação e de alegria, tá? Então precisa ter aqui um balanço, digamos assim, precisa ter aqui um equilíbrio, né? Não é que você não pode ser racional, não deva ser racional. Aqui você está sendo excessivamente racional, o que está te impedindo de usufruir, de sentir, de ter mais alegria, porque essa carta também é do chakra do plexo solar, que fala de alegria, poder pessoal, autoconfiança, é de você reconhecendo o seu valor. Aqui também pode ser uma situação de trabalho para algumas pessoas, tá? Aqui um outro cenário, de alguém, por exemplo, como eu falei, não profissional, que não está conseguindo expressar no seu trabalho, por meio do seu trabalho, toda a beleza do seu conhecimento, porque se coloca numa posição de muito, até mesmo de uma certa arrogância, para evitar críticas, uma pessoa muito reativa a críticas, uma pessoa que não abre a brecha para aprofundar mais a sua relação, por exemplo, com os seus clientes, com os seus pacientes, com os seus alunos, seja lá, ou com os seus funcionários, qual seja aqui o aspecto profissional. Aqui o tarot está te indicando que você precisa abrir mais o seu coração, ser mais generoso, bondoso, realmente querer transmitir com o seu trabalho, se for uma questão de trabalho, transmitir por meio do seu conhecimento algo que realmente seja muito bom, benéfico para as outras pessoas. É algo aqui que você vai estar ajudando a ter, tanto para você mesmo, quanto para essas outras pessoas, ou essa outra pessoa que você está lidando, um contentamento, uma leveza, uma comunicação melhor, uma relação mais satisfatória, né? Um ambiente mais harmonioso. Então aqui eu sinto alguém realmente refletindo sobre sua postura, sobre a forma como se comunica, sobre a forma como se relaciona e decidindo efetuar grandes mudanças aqui, tá? Querendo realmente ser um entrosamento maior. Se for uma situação de relacionamento, a mesma coisa. A pessoa, ela já refletiu e ela realmente está começando a perceber que o que ela quer de fato é algo maior, é algo mais profundo, é algo mais satisfatório. Tá? Então ela vai começar a abrir esse espaço, né? A abrir esse espaço para que a relação possa acontecer de fato. Depois aqui eu vou tirar aqui também, acabei esquecendo de tirar, um conselho das runas Viking. Vou tirar aqui um conselho das runas Viking. Nossa, a carta do Sol. A carta do Sol, autoconhecimento, regeneração, sucesso e vitória.
a vitória incondicional, receba a força vital. Nossa, é a carta do Sol, né, com a energia do Sol também, que tem muita relação com o plexo solar, que é a carta do milagre, que fala exatamente isso, abra o seu coração, abra a sua luz, ilumine com o seu conhecimento, com o seu trabalho, ou ilumine com o seu ser, com a sua presença, a vida do outro, né, traga para o outro motivos para sorrir, né? Realmente dentro de nós existe muito potencial de transformar a vida de alguém, de transformar a vida de muitos às vezes. E a gente, muitas vezes, por insegurança ou por um medo excessivo de críticas, de julgamentos, medo de ser afetado emocionalmente, ser rejeitado, julgado, criticado, a gente acaba se fechando, né? E aí muitas vezes todo esse conhecimento, todo esse afeto que a gente tem, ou todo esse desejo que a gente tem de troca, de amor, de relação, acaba sendo abafado exatamente por esse medo, tá? E a gente permanece ali numa posição de frieza que simplesmente só nos priva de mais amor e satisfação emocional na nossa vida. Eu vou tirar aqui também, como também saiu a questão da dinâmica de romance, eu vou tirar um conselho do Anjos do Romance aqui para as pessoas, que é uma situação de amor. Eu falei aqui que provavelmente é alguém que vai decidir alguma coisa, que vai parar de negar, vai parar de ficar em cima do muro, ou vai desbloquear, ou vai entrar em contato, alguma coisa nesse sentido, tá? Vou tirar aqui também, então, um Anjos do Romance. Olha, gente, a carta do deixe ir o desejo de controlar. Permita que esta situação se desenvolva naturalmente. Ou seja, tem alguém aqui realmente soltando, quebrando as barreiras, quebrando essa casca, quebrando esse controle que é um controle da mente, é um controle das emoções. É alguém que não tá conseguindo, não está se permitindo sentir, dar maior vazão, dar maior abertura para o outro, seja relacionamento, seja também uma questão de trabalho, né? Não importa que aqui é Anjos do Romance, pode ser também para a situação de trabalho a mesma coisa. É alguém entendendo que nem tudo precisa dessa postura de controle, nem tudo precisa dessa postura de tanta racionalidade. Ela é importante, sim, mas ela tem que ser equilibrada com também a parte da inteligência e da autorregulação emocional. Ou seja, o emocional e o racional são as duas coisas que nós precisamos temperar, né? A carta da temperança também lembrei agora. Temperar, nós precisamos ali equilíbrio, exatamente isso. Nem tão racional, nem tão emocional, é um trabalhando em conjunto com o outro, né? É um pouco de cada um ali para que eu tenha uma situação mais equilibrada. Então aqui alguém saindo de uma postura muito fechada, muito rígida, muito intelectualizada, e até mesmo, né, como eu disse aqui, um certo medo, né? De se relacionar, de se abrir, de mostrar maior vulnerabilidade, de se aproximar mesmo das pessoas, até mesmo na questão afetiva, de toque, para quem é de relacionamento, alguém que é muito na defensiva, alguém que é muito distante, mas que nesse momento eu vejo aqui uma mudança acontecendo, que pode ser nesse momento, né, já pode estar acontecendo, ou para os próximos momentos aí, que você pode esperar este movimento acontecendo por parte desta pessoa, tá? Eu vejo que isso vai trazer bastante alegria, satisfação, contentamento, entrosamento, e se for uma questão de trabalho, os frutos desse trabalho vão ser muito mais satisfatórios a partir dessa mudança aqui que você vai efetuar, tá? Então tá muito forte aqui na questão do trabalho, para que você use todo o seu conhecimento, todo o seu empenho, todas as suas habilidades, talentos, mas de uma forma que seja mais alegre, mais leve, mais aberta para ver o outro, para olhar para o outro e realmente ver ali quem está diante dos seus olhos. Um convite para ser mais humano consigo mesmo, tanto no relacionamento quanto no trabalho, tá? De ser uma pessoa mais aberta a sentir, porque isso vai te trazer alegrias, melhores resultados e mais satisfação e boas parcerias, inclusive, tá? Melhores parcerias a partir do momento em que você sai desta posição excessivamente fria, calculista, racional, tá? E não que você não possa ser racional, mas aqui eu vejo que há um excesso que está bloqueando
um aprofundamento no seu seja no seu trabalho ou nas relações. Está bloqueando melhores resultados no trabalho, está bloqueando um aprofundamento e o alcance de uma satisfação e de uma comemoração e de uma conquista no relacionamento também, tá? Pode ser aqui também no âmbito social, se abrir mais para ter vida social, para se relacionar com seus amigos, para estar mais presente na vida dos seus amigos. Se for uma relação a dois, a mesma coisa, tá ok? Bom, pessoal, foi essa mensagem que eu trouxe aqui para vocês que escolheram a imagem número 2. Eu achei muito, muito boa aqui, achei muito bom o presságio desta leitura para vocês. Peço que você deixe nos comentários se você gostou, deixe o seu like, comenta se ressoou com você. Enfim, vamos trocar um pouco aí as energias para eu saber também como estão sendo as leituras para vocês, tá bom? Gratidão imensa e nós nos vemos na próxima leitura. Até! Olá, pessoal que escolheu a imagem de número 3, bora para a leitura de vocês. Peço que você continue respirando profundamente, isso ajuda você a estar mais calmo, tranquilo e receptivo para a leitura, absorver melhor o conteúdo e estar presente aqui com a sua energia, tá? Vou tirar aqui um direcionamento com o tarô do Osho, carta da preguiça, mais um direcionamento com o oráculo da sabedoria dos 7 chakras. Aí. Carta da culpa. Vou tirar também um desafio aqui para essa situação com o baralhinho cigano. Com a carta da chave. Vamos tirar aqui agora com o tarô convencional um aspecto mental, emocional, material e espiritual para esta situação. Aspecto mental. Carta do As de Copas invertido. Aspecto emocional. Opa, 2 de Copas. Aspecto material. Opa, 9 de Espadas invertido. Aspecto espiritual. Opa. Bom, essa aqui virou para baixo, são 2, então vai essa daqui, que é um cavaleiro de paus. Vou tirar também aqui um conselho, uma mensagem, na verdade, né, das runas Viking. Aí. A carta da tocha, que nasce. A renovação, novos começos e iluminação. Os caminhos estão abertos, revigore-se com as novas energias. Vamos lá, nós temos uma situação aqui que pode ser tanto de relacionamento quanto na questão de trabalho, onde alguém até o momento tem até uma situação estável, de satisfação com alguns resultados, se for uma relação de uma estabilidade emocional. Porém, isso vem mudando há algum tempo. Se não está acontecendo ainda com você, pode ser que aconteça nos próximos momentos, tá? A percepção de que não é o suficiente da forma como está e que precisa aqui de uma renovação, tá? Nós temos aqui com o As de Copas no campo mental, alguém que não está satisfeito emocionalmente, não está conseguindo expressar o seu amor, não está conseguindo sentir mais o mesmo entusiasmo, não está conseguindo sentir, se for um trabalho, a mesma coisa, tá? Um bloqueio na questão criativa, de inspiração, de motivação, de satisfação, de maneira geral, tá? Não está conseguindo sentir, estando no relacionamento, ou não está conseguindo sentir mais se for uma questão de trabalho. Na carta do campo emocional, nós temos um 2 de Copas que fala de uma parceria, que pode ser tanto de trabalho quanto de relacionamento, aqui mais uma vez. Então aqui nós temos uma parceria que até tem uma certa estabilidade, mas não está mais trazendo os frutos emocionais que um dia trouxe, ou que até um certo momento estava trazendo. E temos aqui a carta da culpa, que fala muito sobre a culpa de não agradar, a culpa que você sente de não estar conseguindo retribuir, ou não estar conseguindo ser como você idealiza ali dentro daquela relação,
tá? Ou você está nesta posição, ou você está atribuindo isso a outra pessoa, tá? Como se, de alguma forma, aqui não há uma reciprocidade, né? Não há um investimento e um recebimento na mesma intensidade, tá? Nós temos uma situação que pode ter um desgaste, tem um desequilíbrio, tá? Afetivo aqui, um bloqueio. Depois nós temos com a carta no desafio, que é exatamente a carta da chave. Ela traz aqui uma abertura, novos caminhos, uma nova situação, alguma coisa nova, ou uma renovação dentro dessa relação que você já tem, ou até mesmo a ideia de buscar novos horizontes, novas parcerias, tá? Depois aqui na carta do aspecto material, nós temos um 9 de espadas invertido, quando ele vem nessa posição, que também é uma carta que fala de culpa, tá? Culpas, arrependimento, fala também de muitos pensamentos negativos, de uma mente atormentada, preocupada, tensa. Ela, nessa posição invertida, fala da finalização de um período de muita tensão, de um sentimento de muita culpa, tá? Então, aqui pode ser, até mesmo com essa carta, pode ser também uma outra situação, tá? Para algumas pessoas, não todas que estão aqui assistindo, de um relacionamento que acabou, né, e do qual talvez você ainda esteja carregando alguma culpa porque pode ter acabado por na sua visão, por alguma falha, alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, alguma coisa que você precisaria ter feito para agradar o outro, para manter esta relação, e há aqui realmente muito forte a necessidade de você se libertar da culpa. A culpa, ela tem uma função, que é nós olharmos para aquilo que aconteceu, para aquilo que nós fizemos ou falamos, e entender que aquilo não trouxe uma boa sensação, não trouxe bons resultados, não trouxe frutos doces. Então, que eu precisaria ter agido de uma outra forma, mas nós não temos mais como voltar lá no passado para corrigir, certo? Então, para que serve? Qual é a função? A culpa, ela tem uma função. Tudo aqui tem uma função. A função da culpa é para que você olhe para isso que poderia ter sido feito ou falado de uma forma diferente para ter um resultado mais saboroso, mais satisfatório, certo? Mais agradável, mais positivo para você e para o outro também, para os outros. E aí, qual que é o seu poder dentro disso? Qual que é a função da culpa? Te mostrar que existem outras possibilidades das coisas serem feitas, existem outras possibilidades de você fazer, falar, existir, ser aqui na sua vida, que vai te trazer muito mais satisfação, muito mais equilíbrio, muitos resultados melhores. Então, a função da culpa é fazer com que a partir de agora, nos próximos momentos, nas próximas situações, você possa fazer diferente e não precise passar novamente por este tormento, ou que pode estar sendo vivenciado ainda, ou que foi vivenciado até há um tempo atrás, tá? Até recentemente. E agora está num processo de finalização, de libertação dessa culpa, tá? Depois aqui nós temos no campo de ação do espiritual, a carta do Cavaleiro de Paus, fala de leveza, fala de buscar mais leveza, fala de buscar mais essa parte mais jovial, nossa, mais entusiasmada com as coisas, com a vida. Então aqui temos várias situações, tá? Mas a situação, por exemplo, de relacionamento, de alguém que terminou um relacionamento, não queria que tivesse terminado, ou não daquela forma, se estava se sentindo muito culpado, está ainda talvez se sentindo muito culpado e querendo retomar esta situação. Eu sinto aqui que neste momento, o mais importante é que você foque em si mesmo, com a carta do As de Copas. É que você volte essa energia para você mesmo. Por quê? Eu sinto que a possibilidade de um retorno com essa pessoa precisa, imprescindivelmente, que você primeiro retorne para si mesmo e comece a se tratar melhor, a se relacionar melhor com você. Porque a culpa, quando você fica todo dia remoendo, se degladiando, se autodegladiando, né, você vira seu próprio inimigo. Você vira seu próprio inimigo e você se coloca nessa posição aqui. Então você precisa sair desta posição de se atormentar, de se degladiar, de se criticar excessivamente, de se culpar. Por quê? Porque isso está fazendo com que a principal peça aqui do quebra-cabeças, que é você, esteja faltando consigo mesmo.
Você precisa ser o seu aliado, independente do que aconteça, você precisa continuar sendo o seu maior aliado. Se for uma questão de trabalho, aqui é a mesma coisa, pode ter sido um trabalho perdido ou algum trabalho que você sente que está perdendo por conta dessa falta de entusiasmo. Eu sinto aqui que talvez a melhor coisa que você possa fazer seja procurar novos ares, novas possibilidades. Existem novas possibilidades para você. Relacionamento, a mesma coisa. Existe sim uma possibilidade de um retorno, se for o caso de uma separação, e se for o caso de uma relação desgastada, existe também a possibilidade de uma renovação. Aqui essa carta fala de leveza, de diversão, de buscar novas atividades, de buscar momentos de relaxamento, diversão, descontração, propor novos programas, eventos, atividades juntos, onde vocês possam se divertir e deixar esse lado criança vir mais à tona, né? Essa leveza, essa alegria, sai um pouco da rotina. Isso é que pode, aqui essa carta também fala, né? De novos começos, renovação, os caminhos estão abertos, revigore-se com as novas energias, exatamente do que fala essa carta, novas energias, tá? Novas atitudes, novos lugares, novas atividades artísticas, terapêuticas, espirituais, de diversão, de lazer, do que for que estiver ao seu alcance que faça sentido para você. No trabalho a mesma coisa, se for um trabalho, aqui precisa de uma renovação, tá? Então também há uma perspectiva aqui de uma mudança de cargo, mudança de função, mudança de trabalho também, se for isso que você sente que é o que é melhor para você. É também uma carta de busca de novas experiências, de novos horizontes, tá? Então aqui os caminhos estão abertos, seja lá qual for a sua necessidade e a sua decisão. O que você precisa principalmente focar agora é nessa questão da sua relação consigo mesmo, seja trabalho, seja relacionamentos. Em primeiro lugar, você precisa ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Você precisa se cuidar, né? Se dar o melhor. Se proporcionar momentos de lazer, carinho, descanso, ser mais compreensivo consigo mesmo, tentar, como eu te disse, desviar-se desses diálogos internos que ficam fazendo você manter-se no diálogo da culpa. Como eu disse, a culpa tem uma função única e exclusivamente, mostrar para você o que foi feito de uma forma que não era o que você queria. É isso. Você viu, não era isso que você queria que fosse de outra forma. E aí você reflete um pouco e entende que qual forma seria melhor ter agido, né? Então, a partir de agora, você começa a agir diferente. Ponto. Continuar remoendo esta culpa, continuar remoendo esta autocrítica, este excesso aqui de preocupação, esse excesso aqui de racionalização, vai fazer com que você só perca tempo e que aconteça o que com você? Que baixe a sua energia, que baixe a sua frequência emocional. Você vai se sentindo mal amado por si mesmo. Você vai se sentindo criticado, rejeitado por si mesmo. E a partir do momento em que você está nessa frequência emocional, na sua relação com você mesmo, tudo o mais vai refletir isso de volta para você. Nesta mesma intensidade, vai trazendo situações que não são agradáveis, que não são harmoniosas, que não são amorosas, porque é isso que você está emitindo. Tá? Então, para que você consiga melhorar, seja uma questão de relacionamento, seja uma questão de trabalho, você vai precisar primeiramente olhar para si mesmo e ver o que eu posso fazer para me ajudar a me sentir melhor agora. Né? Tudo bem, aconteceu ou está acontecendo algo que não é o que eu queria, mas o que eu posso fazer para me sentir um pouquinho melhor comigo agora, nem que for um pouquinho a mais melhor comigo agora, e simplesmente interrompa este diálogo interno que fica te mantendo num ciclo eterno de insatisfação, de medo, de invalidação, tá? De autocríticas, assim, agressivas, né? Você sendo agressivo com você mesmo nos diálogos. Então, essa carta aqui também é uma carta que traz aqui para as pessoas que, por exemplo, terminaram um relacionamento e ficaram se sentindo muito culpados, achando que poderiam ter feito melhor, que poderiam ter agido de uma outra forma para não ter perdido esse relacionamento. Existe uma possibilidade, tá? De retorno, mas que para isso antes você vai precisar focar em você mesmo.
tá? Porque a relação com os outros é um espelho da forma como você se relaciona com você. E você, neste momento, está numa posição de de uma relação muito desgastada e muito até mesmo machucada a sua relação com você mesmo, tá? Tá faltando aí um autocuidado, tá faltando você ter mais atitudes de procurar e buscar coisas que façam bem para você, de você se tratar melhor, de você se tratar bem. Se for uma questão aqui de outra questão aqui de relacionamento, por exemplo, também pode ser que essa ruptura na que aconteceu aqui, não necessariamente que vai ter um retorno, que você precise ficar esperando um retorno, talvez você nem queira, né? Para outras pessoas aqui, a coisa mais viável seja buscar novos horizontes, novas parcerias, conhecer novas, nem que a princípio seja conhecer novas pessoas, ir a lugares, fazer cursos, viagens, atividades onde você comece a conhecer outras pessoas e vai te trazer um ar de aventura, de entusiasmo, de excitação. E é isso que você precisa agora, tá? Você precisa sair desta posição de profunda insatisfação emocional, de tristeza, de decepção, tá? De estagnação também. Aqui nós temos um emocional que está muito abalado ainda. E para isso você precisa começar com você mesmo, você se tratando bem, você fazendo melhores escolhas para si mesmo, você fazendo escolhas mais amorosas, você tendo um diálogo mais amoroso com você, tomando decisões para se sentir melhor, né? Não para se sentir pior. Então, aqui nós temos, tanto na área do trabalho quanto na área dos relacionamentos, a possibilidade de abertura, de recomeço, de renovação, mas para isso você vai ter que tomar algumas atitudes aí, vai ter que buscar novas formas. Se for trabalho, buscar algumas novas formas de fazer o seu trabalho, tá? Renovar o seu trabalho, ver onde é que você pode inovar. Onde é que você pode, né? Seja no trabalho em si, no trabalho efetivo, ou seja no seu comportamento, na forma de lidar com o trabalho, na forma de pensar sobre o trabalho, tá? Se for também, aqui pode ser um caso também de uma mudança de trabalho, de sair de alguma coisa para fazer uma outra coisa, tá? Então aqui há essa possibilidade, mas você vai precisar buscar. E se for relacionamento, a mesma coisa, tá? Antes, se for uma reconciliação, aqui o mais importante, antes de pensar em se reconciliar com essa pessoa, é que você olhe para você. Porque a reconciliação, a possibilidade de reconciliação com essa pessoa depende exclusivamente da sua relação com você mesmo melhorar, de você sair dessa posição de autodegladiação, tá? De autocrítica, de excesso de pensamentos negativos sobre si mesmo, tá? Porque isso está fazendo com que você emita para essa pessoa, para o campo dessa pessoa, essa invalidação. Você mesmo está se colocando como inválido, como não sendo bom para esta pessoa. Ou pode ser aqui inversão de papéis, pode ser uma pessoa que é assim para você, foi assim para você ou é assim para você e você decidiu romper com essa pessoa, tá? Então eu sinto aqui que há uma possibilidade de um retorno ou de um recomeço com uma nova pessoa. Se for um trabalho, a possibilidade de uma renovação do trabalho ou de a busca por uma nova função ou um novo ambiente, tá? Ou um novo projeto. Bom, foi isso aqui que eu senti para vocês, os caminhos de vocês estão abertos, seja qual for a decisão de vocês, lembrando que o mais importante aqui é, primeiramente, a sua relação consigo mesmo, melhorar a forma como você se sente com você mesmo, tá? Em primeiro lugar. Começar a se questionar o que faria você se sentir um pouco melhor, tá? Se é continuar aqui, se é fazer algum movimento, se é buscar alguma nova coisa, se, enfim, né, o que faria melhor? Quais coisas eu poderia incluir na minha vida agora que me ajudariam a sair desse diálogo interno de culpa, de ficar remoendo coisas negativas, coisas de arrependimento, ficar, né, nesse ciclo aqui que só está minando a minha energia, eu não estou conseguindo dar amor para mim mesmo. E se eu não consigo dar amor para mim mesmo, logo todas as outras coisas também vão minando, seja trabalho, seja saúde, seja relacionamentos, porque tudo o que está manifesto fora de você é um espelho, tá? De como você está dialogando, se sentindo e reagindo com relação a si mesmo.
Então é isso que eu tenho aqui para vocês hoje. Gratidão imensa pela presença de vocês. Peço que você deixe o seu like. Se você acha que essa leitura não ressoou tanto assim com você, peço que você veja as outras duas leituras também, tá ok? Porque se você está aqui, às vezes não o enredo todo, mas certamente às vezes muito mais de uma mensagem tem para você aqui nessa leitura, que será útil para o seu caminho, para a sua jornada, para que você consiga lidar melhor com as situações, né, e consiga também entender mais sobre si mesmo. Então, nos vemos até a nossa próxima leitura. Gratidão, até!